E hoje estamos aqui neste dia memorável, que é o dia zero desta caminhada nova, com estas ilustres mulheres do século XXI. Passo a apresentar a minha amiga Alexandra Lemos e também a minha amiga Anaí Valentina, que desde já convido a falarem um pouco sobre aquilo que nos traz aqui, aquilo que queremos contribuir de forma muito positiva para esta sociedade onde estamos todos inseridos e as nossas responsabilidades como cidadãos e também, neste caso, como podcasters. E, portanto, dou-vos a palavra. Muito bem. Bem, antes de mais, quero aqui também agradecer estarmos aqui a edificar este programa, o Pontos para o Futuro. A ti, Filipe, que tiveste a genial ideia de lançar, e a Anaí Valentina também, que é uma profissional de topo também em todas estas áreas e já uma podcaster de excelência, com muitos quilómetros, não é? Já uma podcaster, já com alguns quilómetros à nossa frente, mas vamos tentar recuperar esse tempo. E o que eu sinto aqui é que nós somos uma equipa em aprendizagem, cada um de nós, não é um profissional dentro da sua área de expertise. E portanto acho que sim, fazia todo o sentido. Tu perguntaste, não foi, Filipe, qual era a razão de ser deste podcast, e eu considero que face à nossa experiência, àquilo que nós sabemos e a tantos contactos que temos feito convites para as pessoas aderirem e estarem aqui também connosco nos próximos episódios. As pessoas têm dito que sim. Então são pessoas também importantes na sociedade porque acrescentam valor, trazem ideias e trazem de facto esta emergência de nós pararmos um pouco e para pensarmos que pontos podemos fazer daqui para as futuras gerações, não é? Daí também o nome do programa, Pontos para o Futuro. Exatamente. Penso que é a razão. Esta é efetivamente uma das bases do programa, é construir pontos para o futuro. Bom, eu primeiramente agradecer, né, porque é uma oportunidade de estarmos aqui, mentes brilhantes. Muito obrigada pelo convite de vocês, essa ideia é simplesmente genial. Falar sobre uma coisa que para nós todos é importante, porque eu penso que não há pessoa que não se preocupe com o futuro, que não esteja, né, preocupado com o dia de amanhã. E por se tratar de assuntos que vamos falar aqui com tamanha seriedade, mas também com tamanho coração, porque é isso, trazermos a nossa essência, compartilharmos as nossas ideias, compartilharmos visões, assim como os dos nossos convidados, que eu tenho certeza que vão trazer aqui grandes reflexões acerca do futuro. Então é uma grande honra estar nessa bancada com vocês, né? Que possamos auxiliar, quem sabe, aos nossos ouvintes, as pessoas que vão nos acompanhar, né, as pessoas que vão nos acompanhar através do canal, que possamos de alguma forma também contribuir construindo essas pontes, tendo essa visão além, refletindo um pouquinho acerca daquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, aquilo que faz sentido na nossa vida. Então vai ser uma jornada extraordinária. Muito obrigada. Muito bem. Eu acho que como programa zero era importante nós nos apresentarmos individualmente, fazendo aqui uma espécie de um pequeno filme das nossas vidas, aquilo que nos consegue mover para chegarmos até aqui. E se calhar nesta fase onde nos encontramos passaria aqui a palavra à Alexandra para nos falar um bocadinho sobre todo o percurso que a traz até aqui. A Alexandra, que para mim, que a conheço há tantos anos, já é uma pessoa que já constrói pontos há muitos anos. E esteve inclusivamente envolvida na construção de uma ponte enigmática em Portugal e que tem um nome enigmático, que é a Ponte Vasco da Gama. Mas, sem mais demoras, penso que a Alexandra é a pessoa mais indicada para falar de si e sobre aquilo que são as pontes na sua vida. Olha, Filipe, obrigada. Bem, antes de mais, é um pouco difícil às vezes conseguirmos falar de nós em tão pouco tempo, mas quero dizer que primeiro sou uma pessoa feliz. Ainda agora, até chegar aqui ao estúdio, falei com um cliente e ele dizia que não ouvir a sua voz, Alexandra, está tão positiva, e eu pensei, mas porquê é que eu estou tão positiva? Porque eu estou sempre de uma forma positiva, é a minha, digamos, atitude perante a vida. Então, se quiserem uma coisa que me defina, é isso, sou uma pessoa positiva, exatamente porque não morri no acidente da Ponte Vasco da Gama, da qual eu fiz parte, e era uma jovem, não é? E houve colegas meus da minha idade que morreram, então isso marcou muito a minha vida. E eu considero que a vida me deu, digamos aqui, um sopro
de uma nova visão, de uma nova ponte, para eu poder realmente fazer aquilo que me apaixona. E, de facto, quando deixei as engenharias, acabei por pensar o que é que há no mundo que ajuda as pessoas a fazerem a ponte para dentro de si próprias e a nossa ponte uns com os outros. E descobri a palavra coaching e aqui estou eu há 20 anos na área de coaching. Muito bem, fantástico. Tenho mais coisas a dizer, mas vamos dizendo, não é? Vamos. Muito bem. Ana, e se quiseres fazer também uma breve apresentação tua, se quiseres, não. Hoje é o dia em que estamos aqui para nos apresentar e sobre nós. Pronto. Bom, brasileira, vivendo em Portugal, né, há alguns anos já, e me sinto em casa aqui. E na trajetória assim, de quase 20 anos, trabalhando com relacionamentos, com sexualidade, mais com foco mais direcionado para mulheres, tive assim, a oportunidade de compreender que quando nós temos um dom, é um presente de Deus a nós. Quando nós exercemos esse dom, é um presente nosso a Ele. Então, eu recebi de presente o dom da palavra, o dom da oratória. Eu gosto muito de falar, mas principalmente eu gosto muito de ouvir pessoas, ouvir histórias, né? E como nessa volta para cá, para Portugal, tive a oportunidade de conhecer vocês, eu me conecto muito também com as histórias de vocês. E principalmente por conta dessa empatia que eu acho que nós três temos, né? Que é uma qualidade que nós temos em comum, que é de nos colocarmos no lugar do outro, de perceber exatamente quais são as necessidades. Então, a minha trajetória é muito direcionada a pessoas, a como ajudar as pessoas a encontrarem, né, um novo caminho, uma nova percepção, um olhar para frente, um olhar com muita motivação, porque eu também sou uma pessoa, acho que nós três também temos isso em comum, alto astral. E eu acho que esse alto astral nos uniu de alguma forma, né? Eu gosto desta palavra, Filipe, alto astral. Alto astral. E agora eu te passo a palavra. Eu tenho gostado muito de algumas palavras que a Ana aí tem proferido, porque realmente são palavras que trazem uma dimensão um pouco diferente aqui a toda a nossa existência e coexistência. No meu caso, eu, portanto, tenho 48 anos, quase, daqui a uns dias, e considero que a minha vida foi toda ela feita a construir pontes. Portanto, mesmo antes de ser engenheiro civil, que hoje é a minha formação, de há alguns anos esta parte, mesmo antes de ser engenheiro civil já eu andava a construir pontes, porque a minha vida foi passada muito em países distintos do meu. Portanto, a minha infância, parte da minha infância foi passada na Suíça, os meus pais eram imigrantes e naquele tempo, portanto, nós tínhamos que obrigatoriamente construir pontes com culturas diferentes, não é? Senão não fazíamos parte do ecossistema. E, portanto, a minha vida, depois, quando regresso a Portugal com 16 anos, e que os meus pais me autorizaram, porque eu tive que lhes pedir se eles me deixavam voltar ao meu país. Portanto, eu passei, na prática, em toda a minha vida, em quase 48 anos, passei 6 anos com os meus pais. Portanto, toda a restante vida foi quase sempre passada fora da convivência com eles. E desde que me tornei engenheiro civil, isto voltando aqui à questão das pontes, não fiz outra coisa que não fosse tentar internacionalizar as minhas empresas e, por essa via, construir pontes com vários povos, vários países, várias culturas, ao ponto de hoje poder, com orgulho, dizer que tenho amigos em quase todo o mundo. E isto é algo que não tem valor. Conhecer culturas, estar intrinsecamente ligado às culturas, com amor e compaixão, é algo que não tem preço. E quando nós os três nos juntamos, a base, efetivamente, deste programa era trazer algo que possa enriquecer as pessoas e quase como que nós podermos dar uma receita para as pessoas poderem viver melhor. Eu acho que aquilo que nos une é, acima de tudo, o amor que temos pela nossa própria vida. Então, o amor pela nossa própria vida é aquilo que também queremos que esteja a nortear aqui conosco, com os nossos convidados. E, portanto, em termos práticos, em traços gerais,
Portanto, falando aqui um bocadinho sobre a minha vida, eu culpo isto. E, portanto, é isto. Filipe, tu foste construindo a partir da tua curiosidade, não é? Que eu sei que és uma pessoa que gosta de conhecer pessoas também. E conforme referias, não é? Estiveste praticamente um tempo de contacto com os teus pais durante 6 anos e tudo o resto foste quase auto-reconstruindo de ti próprio, não é? Foi sempre muito... Eu adoro conhecer pessoas, eu adoro a minha vida. Eu costumo dizer que eu já nasci condenado, porque quando nasci com um problema e com uma deficiência nos pés e, portanto, eu nasci com os pés tortos. Tanto é que quando eu era pequenino, na escola primária chamavam-me o Patas Tortas. Era o nome que me davam. Até eu era o patinho feio. Mas não te deixaste ficar por aí? Nunca. Não é? A minha gênese é guerrear até ao fim. Então, quase de forma inconsciente, porque quando estamos a crescer e somos ainda bebés e muito crianças, nós não temos noção do mundo. Mas uma noção eu tinha. Eu tinha noção que era diferente dos outros. Mas eu não me importava com isso. Eu era feliz. Eu era verdadeiramente feliz. E lembro-me como se fosse hoje que, na altura, os meus pais compraram uns aparelhos metálicos para eu pôr nos pés e nas pernas, portanto vinham até ao joelho. E diziam as velhotas que hoje já não fazem parte deste mundo, que naquela altura eu corria mais com aqueles aparelhos que estavam ligados um ao outro, ou seja, as pernas não tinham o alcance, não tinham mobilidade que as pernas normais têm, e elas diziam que eu corria mais com aqueles aparelhos do que uma criança normal. Portanto, era uma força de viver, uma força de querer muito grande. Então, a minha vida foi sempre no sentido de me superar a mim próprio. Eu hoje, e desde sempre, eu não sei o que é viver sem dor. A dor é uma coisa que faz parte da minha vida. Porque eu deito-me com dor nos pés e acordo com dor nos pés. Porque os meus pés, embora hoje estejam direitos, e não vale a pena agora estar aqui a explorar, poderemos explorar numa próxima oportunidade essa parte da minha vida, como é que os pés se endireitaram, o que é que aconteceu, o que é que foi feito para que isso fosse possível, mas teve muito a ver com uma operação com 1 ano e meio de idade e muito com a capacidade mental de os colocar na linha. Obviamente que eles são diferentes por dentro. Se fizermos um raio-x, é um raio-x diferente de um pé normal. Mas isto tudo para dizer que não existe vida sem dor. A vida tem que ter dor para poder ter sucesso a seguir. Não faz sentido falarmos que vou tentar evitar a dor. Não, a dor não se pode evitar. A dor tem que se assumir de frente. E, portanto, a minha vida foi sempre muito não permitir, não deixar que aquilo que me está destinado seja aquilo que eu quero. Eu é que sei o que eu quero. É muito empoderado, não é? Alexandra, eu quero aproveitar de fazer uma pergunta. Na verdade, tem uma frase que tu usa, me corrija até se não for dessa forma. Se não é para morrer, é para viver. Essa é uma frase que... E quando eu te conheci, que eu vi falando essa frase, teve um impacto tão profundo em mim, porque pronto, também passei por uma situação de um acidente de carro, que eu sei que ali eu nasci de novo, tive mais uma chance de vida ali, né? E foi um pensamento assim. E quando eu escuto tu contando a tua história, eu acho que trazer para as pessoas essa consciência de que, ok, temos uma oportunidade de viver, o que nós estamos fazendo com essa oportunidade de viver. Eu gostaria que tu contasse um pouquinho a respeito disso. Esta frase acaba por se instalar no meu cérebro e na minha vontade, tal e qual como o Filipe estava a comentar, a tua vontade herculeana de eu até corro mais que os outros meninos da minha idade, não é? Exatamente na altura do acidente no ponto, porque eu lembro que estavam a fazer uma celebração na ponta em homenagem às pessoas que, foram vítimas, digamos, do acidente. E lembro perfeitamente de eu pensar, era suposto estar ali. Eu era suposto estar ali, mas nesse dia desviaram a rota
para 130 km de Lisboa, eu não estava no movimento, não é? Que ia ser feito o carrinho de avanço na ponte. Então, quando ouço aquele senhor a celebrar, não é? Uma homenagem em relação às pessoas que faleceram, eu lembrei, era suposto eu estar ali, mas não estive. A vida tinha outro caminho para mim. Então eu instalei na minha cabeça esta crença, se não é para morrer, é para viver. Então, sabem aqueles jogos de computador, não é? Que temos o Mário a dar uma cabeçada de estrelinhas e ganham estrelas adicionais na sua vida. Eu senti isso também. Então, todos nós um dia vamos partir desta dimensão, isso nós sabemos, mas enquanto vivermos, sempre que só estivermos a sofrer, digamos, não é? O sofrimento com pequenas coisas da nossa vida, estamos a morrer. Então eu acredito que nós podemos utilizar as nossas dores, não é? As nossas vicissitudes, aquilo que ainda falha, aquilo que não nos dão, aquilo que não está lá, aquilo que não funciona, a problemática. Podemos usar tudo isso para exatamente exercitarmos o nosso músculo empreendedor. E como é que eu sei qual é a capacidade que eu tenho de dar uma resposta elaborada à vida no sentido de superar obstáculos se não estiver? Então eu concordo com o Filipe, não é? Que a dicotomia da vida implica que tenhamos sucessos e também insucessos. A questão toda é não deixarmos estacionar nesses insucessos, porque senão morremos. Então a minha frase é essa, Valentina. E qual é a tua? Conta, Valentina, qual é o teu... Conta também um pouco da tua história, não é? Lá para trás. Então, pronto. A vida toda praticamente eu me dediquei muito em questão do trabalho, né? Mas tiveram alguns episódios na minha vida de 2017 para frente, que foi quando... 2007, na verdade, para frente. Eu perdi a minha avó, perdi a minha mãe. Tive muitas perdas em um único ano e eu me questionei durante quase um ano como assim, né? E nesse período em que eu me questionei, eu comecei a compreender que, na verdade, não era o que estava fora, é o que está dentro. É como que nós nos sentimos em relação a nós mesmos, aquilo que é importante, aquilo que é fundamental na nossa vida, como o Filipe fala. É sobre a nossa capacidade de se reinventar, de se reerguer por muitas perdas, né? Ao longo desses anos eu fui perdendo muitos familiares e quando meu pai faleceu também, depois da minha avó, da minha mãe, já tinham falecido outras pessoas da família, caiu a ficha de que eu tinha ficado órfã. E isso foi um grande baque na minha vida, porque a partir dali eu comecei a pensar assim, poxa vida, eu já tô tendo aqui, né, uma oportunidade, digamos assim, de fazer alguma coisa diferente. Então, o ato de servir, o ato de ouvir, o ato de ajudar, eu sei que eu sou a primeira a ser ajudada. Então, uma das coisas que me representa muito, Alexandre, é assim. Eu sempre que eu estou falando alguma coisa, que eu estou mentorando, que eu estou fazendo uma palestra, um podcast, algum conteúdo, que eu estou dizendo alguma coisa para alguém, eu sou a primeira a pensar, a primeira a ouvir, a primeira a falar. O mínimo que eu espero é que eu possa aplicar aquilo ali na minha vida. E eu acho que esse é um dos grandes desafios, porque pronto, hoje em dia o que mais nós temos por aí são fórmulas, né? E uma das frases que eu procuro trazer na minha vida que me representa muito é que tempo é matéria-prima da vida. De todos os tempos que nós temos, nós só não temos tempo a perder. E quando eu falo isso, é o equilíbrio entre não ter pressa e não perder tempo. Porque nós temos todos os dias a oportunidade de nos tornarmos uma pessoa melhor. Essa vida aqui é sobre nós com Deus. É sobre nós nos tornarmos melhor, nós buscarmos alternativas de ter uma vida melhor. E se nós pudermos de alguma forma contribuir na vida de alguém, ótimo, né? Isso. Então eu penso que assim, que esses desafios, que essas questões todas, né? A história de vocês para mim é muito impactante. A história do Filipe, desde a primeira vez que eu ouvi, tu és um guerreiro, é uma pessoa que é um exemplo de coragem, de determinação, de força. E da mesma forma, eu desde a primeira vez que eu te ouvi, Alexandra, eu fico pensando assim, todos os dias, né? Nossa, ainda bem, que bom que eu tô perto de pessoas que têm uma mentalidade pra frente. Eu acho que isso, nós podemos fazer escolhas melhores. Nós podemos e devemos, né? Podemos e devemos. E como eu digo muitas vezes, quando nós chegamos a um patamar em que entendemos que é fundamental aceitar o que não podemos mudar, porque quando nós entendemos o significado destas palavras, e atenção, eu sempre fiz isto desde que tenho consciência. Não tinha era a consciência do poder destas palavras. Aceitar o que não podemos mudar. Porque quando nós entendemos que temos que aceitar tudo aquilo que não mudamos, então vemos que a maior parte das coisas com as quais nós nos preocupamos no dia a dia
Não faz sentido. Verdade. Às vezes há pormenores onde uma pessoa fica, não é? Fixada de uma forma combativa e de uma forma até, não é? A comiserar a sua vida, que não faz sentido. Olha, é uma perda de tempo, não é? As pessoas perguntam-me às vezes: como é que tu estás tão calmo? Né? Sim. Olha que eu já tenho assistido a movimentos onde está o Filipe, com grupos, onde há alguma turbulência. Algum turbulência. E eu já o tenho que preparar. Pleno. Ele está pleno e pisca assim o olhar de uma maneira que diz assim: está tudo sob controle. Não, é muito bom. Está com as pessoas calmas é ótimo. Eu acho que na vida aquilo que tem que fazer parte do nosso dia a dia é termos atitude. A atitude é aquilo que nos tem que mover. A atitude de fazer o melhor, a atitude de fazer o bem. Então, eu identifico-me muito com cada uma de vocês, porque cada uma de vocês, embora vocês se calhar não entendam, ou podiam entender, ou podiam achar muita coisa, mas eu sou daquelas pessoas que eu sou muito observador e eu não preciso de muito tempo para entender muita coisa. Embora, como todos nós, às vezes também temos dissabores, porque os dissabores fazem parte da vida e fazem com que nós aprendamos a crescer. Mas nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui para fazer história. Nós estamos aqui para dizer que nós conseguimos chegar até aqui. Este é que é o desafio, nós conseguimos chegar até aqui. E conseguimos porquê? Porque temos efetivamente a mesma atitude. A atitude de não desistir, de não baixar os braços. A Alexandra é um exemplo de mulher que não baixou os braços. Eu conheço bem a história da Alexandra, não conheço tão bem a tua, mas conheço bem a história da Alexandra, e a história da Alexandra é uma história de inspiração. É uma mulher que inspira, é uma mulher que levanta as pedras da calçada. A Alexandra é mas faço com amor. Sempre faço com amor. E por isso também tens aqui o teu livro. Nosso E temos orgulho, isto é um humor corporativo, temos não é? o orgulho de termos connosco a Alexandra, que é hoje uma autora de referência, que lançou o seu primeiro livro em 2022, correto? Janeiro 23. Janeiro de 2023. Exato. E em janeiro de 23, a Alexandra inicia uma nova caminhada também. E, portanto, olha, O Amor Corporativo, que é um livro de referência. É verdade. E em relação a Tiana aí, também não tenho absolutas dúvidas daquilo que tu és como ser humano, do amor que tens dentro de ti, daquilo que tu tentas todos os dias fazer e da combatividade que tens que ter. O Filipe está preparado para nos fazer chorar, Alexandre. Está! Se este programa terminar com o choro dos três, Então... nós teremos chegado até aqui e conseguiremos levar muito mais. Mas também se terminar sem choro, terminar com um sorriso é ótimo. Pois. E com lágrima no olho, chorar, a sorrir, nossa, brutal. Eu gostava de vos perguntar uma coisa às duas. Pode ser uma pergunta dupla. Quando vocês estão naqueles dias em que só apetece desistir, baixar os braços, como é que vocês a seguir dão a volta por cima? O que é que fazem? Eu sei o que é que faço, mas eu gostava de vos perguntar, isso é importante os nossos ouvintes saberem, como é que duas mulheres que lutaram e que são lutadoras, como é que... Força. Eu tenho um lema na minha vida. Cada vez que eu penso em desistir, eu me lembro por que eu comecei. Muito bem. É simples assim. Sabe as palavras. É o que me motiva, o que me leva a continuar. Nos momentos difíceis eu penso assim, não. Isso não vai durar para sempre, isso é uma coisa ocasional. A vida, ela é feita de ciclos. E uma coisa muito importante, a nossa vida, ela é feita de altos e baixos, igual a batida do nosso coração, graças a Deus. Porque se tiver numa linha reta,
Então, temos que aproveitar esses altos e baixos, porque são realmente momentos de glória, momentos de desafios, mas esses desafios nos tornam cada vez mais fortes, mais resilientes, nos trazem grandes ensinamentos para que a partir dali a gente faça melhores escolhas. Boa. Gostei. Adorei. Fantástico. Claro. E no teu caso? No meu caso, eu, quando estou em baixo, pergunto sempre: isto é a minha vida ou é apenas a minha situação de vida? Esta é a pergunta que eu faço. E eu penso: não, a minha vida é maior que isto. Isto é a situação de vida. Então, uma situação de vida é sempre algo contextual, não é estrutural. A minha vida é estrutural. É quem eu sou, é o meu ADN, os meus valores, a minha garra, é ou não é? É onde eu estou e para onde eu vou e também aquilo que eu fiz e construí. E, portanto, penso sempre isto. Não, calma, isto é situacional. Não é tanto estrutural, porque isto não é a minha vida. A minha vida é bem maior. Agora, eu também percebo esta dimensão que está a falar a Anaí, que é exatamente esta, não é? Ou seja, quando a vida for algo linear, provavelmente já não estaremos cá. Então a vida é feita desta montanha russa de situações e coloca as coisas muito em referência. E também faço aqui a utilização muitas vezes de uma ferramenta de programação neurolinguística que é: fecho os olhos, afasto-me da Terra mentalmente, depois vejo o planeta cada vez mais longe, faço uma espécie de dissociação emocional da problemática, para não ser tomada de assalto pelas emoções a um ponto em que fico estabilizada. Então consigo ver a Terra bem lá ao fundo, bem longe, e de repente começo a procura naquela bola pálida azul, como dizia o Carl Sagan, que é uma referência também na minha vida, e que até me motivou a escrever no curso de engenharia que eu fiz. É engraçado. É verdade, o Carl Sagan, que eu via toda aquela logística dos planetas e da tabela periódica, que ele explicava. Eu era uma assídua do Carl Sagan. Então começo a ver aquele ponto lá bem no fundo, assim, um ponto pálido azul, como ele dizia, não é? E ponho a pensar: onde é que está ali o problema da Alexandra? Já deixei de ver. No meio de tanta crise que há no mundo, tanta confusão, o que é isto? Então acabo por balizar, digamos, o problema à dimensão de uma dimensão maior, e ele fica tão pequenino que eu digo: sim, isto é a situação da vida, não é a minha vida. Diferentes perspectivas, mas diferentes perspectivas de duas mentes altamente brilhantes. E eu explico porque é que eu digo isto. Porque quer num caso, quer no outro, é a forma de estancar e não deixar proliferar uma ideia ou um pensamento. Os pensamentos são, efetivamente, a única coisa que nós conseguimos mudar. Exatamente. Os pensamentos são a única coisa que nós conseguimos mudar. Muito bem. E tu, Filipe? Posso dizer, pois? E tu? O Filipe está aqui, mas tem aqui duas mulheres super curiosas também sobre ti, não é, Filipe? Não sabemos tudo. Bom, quando vem aqueles dias em que parece que a ponte vai cair, ou os pontos vão cair, eu lembro-me sempre daquela criança que, quando estava na horta com a sua avó a cavar com uma enxada, um pequeno ensinho, a gente chamava-lhe um ensinho, e a minha avó, que foi uma pessoa muito importante para mim, que foi para ela e para toda a família naquela altura, quando eu nasci, um choque, porque era o primeiro neto, era o primeiro filho dos meus pais e nasci com aquela deficiência, Mas, nostalgias à parte, nós hoje estamos aqui a falar sobre o futuro. Agora que já fizemos aqui um bocadinho uma retrospectiva daquilo que é o nosso passado, aquilo que nos traz aqui, eu se calhar terminaria este novo programa zero aqui perguntando à Alexandra e à Anaí o que é que cada uma de vocês vê como a sua missão de vida de hora em diante. Que bom. Começando com a Alexandra. Que bom. A minha missão de vida é simples. Eu ajudo os outros, não é? Através do coaching, como vocês sabem, a procurar a sua razão de ser, a sua missão. E eu vou continuar nesse propósito, sempre com amor e sempre com vontade de fazer muitas perguntas às pessoas para elas próprias descobrirem o seu caminho. Eu acho que isto é aquilo que me move. E adoro, faço isso com muito prazer. Gosto de estar com pessoas e com resultados. E queres-nos falar um bocadinho também do teu livro, já agora? Muito rápido. Este Amor Corporativo reporta aqui, enfim, ao longo de 20 anos do meu trabalho como coach, tudo aquilo que os empresários me disseram. E no fundo são pessoas, as empresas são pessoas, e no fundo é aqui uma viagem bonita para as pessoas se reorganizarem
para terem bons pensamentos, estarem orientados a resultados, mas com isso exercerem poder com as suas equipas e não sobre as equipas, que é a diferença. Mas o livro explica, é um almanaque muito grande. E há novos livros em curso. Há novos livros em curso, já estou a esperar o próximo. Mais surpresas nos próximos episódios e programas. É. Anaí, e da tua parte? Que é a tua missão de vida? Essa é uma pergunta poderosa, né? Muito poderosa. Mas, para mim... Nós somos poderosos. É verdade. Para mim é uma coisa muito clara. É dar valor ao amor. Na completude, em toda a complexidade e na plenitude dessa palavra. Porque, pronto, né? Eu trabalhar com sexualidade é um desafio constante, porque ainda temos muitos tabus, ainda tem muitas coisas que precisam ser ditas, ser faladas, mas a sexualidade é uma coisa que faz parte de todos nós. E para mim não existe sexualidade sem amor. Uma coisa está vinculada à outra, e quando nós conseguimos compreender que o verdadeiro amor é aquilo que vem de dentro, então nós precisamos ter consciência de que quando nós nos amamos verdadeiramente, nós compreendermos o nosso verdadeiro valor, nós transbordamos amor, e assim nós podemos também contribuir na vida das pessoas e encontrar verdadeiramente, né, uma fórmula aí do amor. Então, e dentro dos meus projetos de vida também faz parte aí ajudar as pessoas nessa busca, no autoconhecimento, nessa percepção do seu próprio valor, de entender aquilo que é fundamental para si, viver a sua verdadeira essência, porque nós não somos cópias, nós somos únicos, somos exclusivos, e nós não podemos em hipótese alguma nos comparar, porque o nosso DNA é único. Antes, se calhar, de falar também sobre o que eu acho, se calhar, pegar aqui no que tu acabaste de dizer e, se me permitires, dizer o seguinte, até porque acho que tenho aqui algumas palavras que posso acrescentar. Quando nós falamos hoje de valores, falamos da família. A família é um só. Portanto, o marido e a mulher são um só. A sexualidade é isso. A sexualidade e o amor não podem estar separados. Nunca. Porquê? Porque o marido e a mulher são um só. A sexualidade é um só. E, portanto, isto é um valor muito fundamental e que nós, obviamente, muito provavelmente nos próximos programas iremos também falar sobre ele. Em relação a mim, aquilo que é a minha missão de vida fundamentalmente passa por ajudar os outros. Eu sei que vou ser próspero, sei que vou ser uma pessoa que vai fazer muitas coisas, mas quero aproveitar tudo isso e canalizar tudo isso para ajudar os outros. A minha prosperidade vai ter que servir para ajudar os outros. A minha prosperidade vai ter que servir para fazer um bocadinho melhor pelos outros. Lembro-me sempre dos que não têm as ferramentas que eu tenho. Sempre. Porque esses são aqueles que nós nunca podemos esquecer e que têm que ter pessoas como nós para fazer algo e diferenciar as suas próprias vidas. E, portanto, acho que o nosso papel aqui neste podcast e no dia a dia e quando andamos na rua vai ser sempre, cada vez mais, de ajudar os outros. E, portanto, acho que por hoje cumprimos a nossa missão. Que bom. Que sorrisos fantásticos. E pronto. Vamos construir uma ponte aqui, ó. Uma ponte. Esta é uma grande ponte para o futuro. Grande ponte da minha. Uma grande ponte para o futuro. Voltamos a ver-nos em breve. Acho que o próximo programa. Até o próximo, obrigada. Obrigado. Eu já aproveito aqui para convidar as pessoas que estão nos acompanhando para se inscrever no nosso canal, para nos acompanhar nas redes sociais também, para deixarem, quem sabe, sugestões de temas que gostariam que nós trouxéssemos aqui, né? E dizer que essa ponte está só começando. Muito bem. Muito bem. Fantástico.